Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e convidar a todos aqueles que estão nos ouvindo que abram as vossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículo 45 até o versículo de número 50. Nós leremos toda essa perícope, esse trecho das Sagradas Escrituras. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 45 até o versículo de número 50. Texto que nós falaremos hoje um pouco a respeito desse grito de angústia de nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 45. Acompanhe a leitura da Palavra de Deus, onde quer que você esteja, em sua casa ou em qualquer outro lugar, no carro, quem sabe, em qualquer outro lugar, ouvindo a Palavra do Senhor. Acompanhe a leitura das Sagradas Escrituras. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Você consegue se lembrar do dia da maior angústia da sua vida? Você consegue se lembrar do momento que você esteve mais angustiado em toda a sua existência? Com certeza você deve se lembrar desse dia. Talvez tenha sido a morte de um ente querido, talvez tenha sido a descoberta de alguma enfermidade, ou talvez esteja sendo esse momento em que o mundo está vivendo, um momento de grande angústia para muitas pessoas por causa do coronavírus. Todavia, se você analisar bem esse dia, você vai perceber que, de uma forma muito clara, Deus sempre esteve presente com você. Se você perceber, se você analisar as circunstâncias desse teu dia de angústia, você vai perceber claramente que as mãos do Senhor, apesar do seu sofrimento, apesar da sua angústia, as mãos do Senhor estiveram sempre com você. Mesmo que você não merecesse ajuda. Porque a Bíblia diz que nós não merecemos coisa alguma. Ninguém é digno das bênçãos de Deus. Por isso as bênçãos de Deus são bênçãos de graça. E de fato, isso torna mais ainda glorificante ao Senhor que nós nos lembremos de nossos momentos de angústia e nos lembremos de que Deus nos ajudou mesmo em momentos que nós não conseguimos, nós não merecíamos, em que nós não merecíamos a misericórdia de Deus. Estamos diante de um texto que nos diz o contrário disso. Diante de um texto que nos mostra a angústia de alguém que não merecia passar por angústia e, ao contrário do momento que você viveu e que Deus esteve com você, nesse momento em que essa pessoa, Jesus Cristo, passou por esse momento de angústia, Deus não esteve com ele. Ele foi desamparado neste momento de angústia. Ao contrário daquilo que aconteceu com você, Deus esteve com você em todo momento, mas neste momento, nesse texto que nós lemos, Deus não estava, em algum aspecto que nós vamos ver hoje, Deus não estava com o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Diante disso, eu quero compartilhar com você sobre o grito de angústia de Cristo na cruz. O grito de angústia de Cristo na cruz. Por que eu chamo de grito? Porque a expressão do versículo 46, se você puder acompanhar, clamou Jesus em alta voz. Esse verbo clamar significa também gritar ou chorar. Por isso que nós podemos chamar isso de um grito de angústia de nosso Senhor. Quero compartilhar então com você, meu amado ouvinte, amado irmão, alguns aspectos a respeito desse grito de angústia de nosso Salvador Jesus Cristo. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que o grito de angústia de Cristo na cruz foi proferido num contexto de trevas espirituais. O grito de angústia de Cristo na cruz foi proferido num contexto de trevas espirituais. Havia trevas. Versículo 45 diz isso. Eu peço que você acompanhe novamente a leitura. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. É nesse contexto que Jesus profere o seu grito de angústia. Existem duas coisas importantes a respeito dessas trevas aqui. A primeira coisa importante está ligado
aos eventos sobrenaturais ligados à morte de Jesus, que mostraram que, apesar de Jesus estar morrendo naquele momento, e digamos que a divindade de Jesus está sendo ofuscada, conforme Paulo diz em Filipenses capítulo 2, apesar disso, apesar de ser difícil de entender que Jesus era Deus naquele momento, Deus deu alguns sinais mostrando que não era qualquer um que estava morrendo ali. Afinal de contas, não é na morte de qualquer pessoa que há um eclipse de cerca de 3 horas. Podemos chamar de eclipse ou de outro evento natural, mas de qualquer forma há uma escuridão em toda aquela região por um período de 3 horas. Não é na morte de qualquer um que isso acontece. Não é na morte de qualquer um que acontece de o véu do templo ser rasgado. Não é na morte de qualquer um que acontece terremotos e ressurreições. Todas estas questões apontam para a divindade de Jesus. Embora ofuscada pelo seu sofrimento na cruz, Deus ainda dá sinais, indícios, mostrando este apesar de estar sofrendo, ele é Deus. Esse período extremamente longo de escuridão reflete também a escuridão espiritual. Não é a primeira vez nas Sagradas Escrituras que as trevas significam uma praga de Deus. Em Êxodo capítulo 10, versículo 21, nós vemos que Deus enviou uma praga de trevas, tais quais essas trevas até podiam ser apalpadas numa figura de linguagem do texto das Sagradas Escrituras. Naquele momento, imediatamente antes de o Cordeiro da Páscoa ser imolado, as trevas estenderam-se sobre todo o mundo. Somente quando ele morreu que a luz retornou. Isso tem um simbolismo teológico muito interessante para a gente. Significa que Deus está se afastando de seu Filho enquanto ele carregava os pecados de todas as pessoas. Essa é a primeira coisa que eu quero compartilhar com você. O grito de angústia de Cristo na cruz foi proferido num contexto de trevas espirituais. Isso aponta para o nosso pecado, para as nossas trevas espirituais. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Por mais que alguém possa pensar que seja melhor do que outras pessoas, Jesus Cristo fez questão de mostrar que ninguém consegue cumprir os mandamentos. Até mesmo se fosse perguntado para algum de nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo, se você já descumpriu o 6º mandamento que diz não matarás, com certeza você diria, eu nunca matei ninguém. Mas Jesus Cristo disse o seguinte, se você odiar o seu irmão sem razão, você já descumpriu esse mandamento. E muitas vezes nós fazemos isso. Isso mostra as trevas espirituais da humanidade. Não há um justo sequer. Se não fosse Cristo resgatar o ser humano, de forma alguma o ser humano poderia encontrar a salvação. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite é que o grito de angústia de Cristo foi proferido num contexto de zombaria. Já não bastasse Jesus Cristo gritar de angústia a Deus. Já não bastasse isso. Mas, além disso, as pessoas que estavam ao redor da cruz estavam zombando de Cristo. Uma coisa é passar por angústia, outra coisa é caçoarem, zombarem de seu momento de angústia. Isso é muito mais humilhante. Nós vemos isso no versículo 47, 48 e 49. Acompanhe a leitura aí onde você estiver. Verso 47. E alguns dos que estavam ouvindo isso diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido de vinagre, e colocando na ponta um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Diante do grito de Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? As pessoas zombaram de Jesus. Embora alguns estudiosos argumentem que eles tenham tido até mesmo um erro de interpretação por ignorância, o que parece é que eles deliberadamente aqui pretendiam zombar de Cristo, transformando a oração de Cristo em uma ocasião de calúnia, caçoando da própria oração de Jesus Cristo. Até mesmo esse ato que nós, olhando assim superficialmente, poderíamos pensar que é um ato de misericórdia, de dar ali uma esponja embebida em vinagre para Jesus Cristo, no Salmo 69, versículo 21, nós vemos que também foi um ato até mesmo de zombaria, pois o Salmo 69, 21, dizendo, antes de acontecer isso a respeito dessa esponja com vinagre, diz o seguinte, por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Um ato de zombaria. Este segundo ponto aponta para a humilhação de Jesus Cristo. Foi necessário que Jesus passasse por todo tipo de humilhação.
e até mesmo fosse zombado em seu momento mais angustiante. Isso nos traz um ensinamento também de que ele entende quando as pessoas zombam de nós nos momentos de angústia. Talvez você esteja passando por um momento assim, ou tenha passado, e talvez pessoas não tivessem entendido direito o seu momento de angústia e até zombado de você ou brincado com a sua desgraça, brincando com a desgraça alheia. É isso que fizeram com Cristo e é por isso que Cristo pode entender quando fazem isso com você. A terceira coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite é que esse grito de angústia de Cristo na cruz demonstra a sua relação com Deus. No versículo 46, na primeira parte, nós vemos isso, que esse grito de angústia demonstra, de certa forma, a relação que Jesus Cristo tinha com Deus. Verso 46 diz o seguinte: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? Eu quero chamar a atenção para o fato de Jesus, diferentemente de outras passagens que ele chama Deus de Pai, ele chama o Pai de Deus aqui. Deus meu, por que me desamparaste? Existe um pronome possessivo. Jesus entendia que Deus era o Deus dele. Jesus entendia que ele tinha intimidade com o seu Deus. Aqui é necessário que a gente faça uma diferenciação do que acontece dentro da Trindade. Existe na Trindade um aspecto ontológico e um aspecto econômico. Obviamente, no que diz respeito à substância da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus. Não há diferença nesse sentido. Nenhuma pessoa da Trindade é submissa a outra nesse sentido. Nenhuma pessoa é menor do que a outra. Tanto Pai, Filho como o Espírito Santo, ontologicamente, substancialmente, são todo-poderoso, onipresente, infinito e assim por diante. Mas existe um aspecto da Trindade, que nós chamamos de aspecto econômico da Trindade, em que Pai, Filho e Espírito Santo têm funções diferentes. A escolha dos eleitos antes da fundação do mundo geralmente é atribuída ao Pai. A morte por esses eleitos, obviamente, é atribuída ao Filho. É isso que ele está fazendo aqui na cruz. E a aplicação disso geralmente é atribuída ao Espírito Santo. De forma que, dentro do plano da economia da salvação, do plano da salvação, era necessário que Cristo se submetesse ao Pai, ao ponto da segunda pessoa da Trindade chamar o próprio Deus de meu Deus. Deus meu. Isso aponta para a relação íntima entre Jesus e o seu Deus. Isso nos ensina também que nós devemos olhar para a nossa relação com Deus. Podemos chamar o Deus de nosso Deus? Podemos colocar um pronome possessivo na palavra Deus? Ele é o nosso Deus. Nós temos tido intimidade com Ele. E veja que só podemos ter intimidade com Ele através deste sacrifício maravilhoso, o qual nós estamos estudando nessa noite. E a última coisa que eu quero compartilhar com você é que o grito de angústia de Cristo na cruz demonstra sua dor mais profunda, a dor mais profunda que Jesus Cristo teve, o abandono de seu próprio Pai. Verso 46, na parte B, mas eu vou ler o verso todo, pois é um verso pequeno. Novamente, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer, Deus meu, eu chamo a atenção para essa parte. Por que me desamparaste? Deus meu, por que você me abandonou? Por que você me desamparou neste momento de angústia? Esse texto tem suscitado diversos questionamentos. Se nós nos perguntarmos aqui como que fica a questão da substância, a questão ontológica da Trindade, aqui, por que Deus ele se separou de seu Filho, como que isso ocorre? Se nós nos perguntássemos a respeito disso, nós poderíamos dizer que o texto não nos informa a respeito disso. Os estudiosos até têm conjecturado em relação a várias respostas, como que Cristo foi separado de seu Pai. Mas o fato é que no texto nós não temos resposta. Não há como entender a substância do próprio Deus. Este aqui é um grande mistério que plenamente Deus não quis revelar a nós. Não é de admirar que Lutero, ao contemplar esse texto, tendo ficado aflito com este mistério, ele exclama o seguinte, Deus abandonando Deus, nenhum homem pode compreender isso.
Se perguntarmos, porém, se fizermos outra pergunta, se perguntarmos qual o propósito dessa separação, essa separação que nós não entendemos, esse desamparo que nós não conseguimos entender plenamente. Mas qual o propósito disso? A resposta é que nesse grito de abandono são revelados o horror do pecado do mundo e o custo de nossa salvação. Esse texto está aqui para mostrar de forma gritante para todos nós: a salvação custou caro. Jesus se achava tão longe do favor de seu Pai que se sentia em certa medida afastado do Pai. A dor que Cristo sentia em seu corpo com certeza era severa. Ele havia sido crucificado. Mas eu chamo a atenção para o fato de que a redenção de Cristo não se dá somente pela sua morte física e pela dor que ele sentiu no seu corpo. A redenção que Cristo oferece se dá também por aquilo que ele sente na sua alma. E ele sente então horrores do inferno na sua alma, porque o castigo que era para todos nós recai sobre Cristo. Mais do que o sofrimento do corpo, que ele já não merecia. O sofrimento da alma, que muito menos ele merecia, ele sofre naquele momento. A alma mais pura que já passou por essa terra sofre os horrores do castigo de Deus. Jesus estava experimentando a separação de Deus, a última grande experiência de um pecador. Pois qual é a última grande experiência de um pecador? A separação completa de Deus. Ao ponto de, em Gálatas, capítulo 3, verso 13, Paulo dizer o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Em 2 Coríntios 5, 21, Paulo diz também: aquele que não cometeu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Naquele momento, aquele que nunca cometeu o homicídio estava sendo julgado no lugar de um homicida. Aquele que nunca cometeu nenhum pecado estava sendo julgado como o pior dos pecadores. A Bíblia efetivamente diz que Jesus foi castigado por Deus atingido e afligido, Isaías 53. E no mesmo capítulo, mais à frente, está escrito que foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar disso, irmãos, apesar desse grito de agonia de Jesus, nós não podemos dizer que é um grito de desespero. É um grito de agonia. É uma situação momentânea que Jesus teve que passar para nos dar a redenção. Mas não é um grito de desespero. E a prova disso é que, imediatamente depois, antes de morrer, ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Fica evidente então que Jesus não perde a confiança em Deus. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste no momento de agonia? Mas antes de morrer, ele entrega o seu espírito ao Pai. Esta quarta verdade aqui, esse momento mais profundo de angústia de Jesus, aponta para algumas questões. Eu quero destacar pelo menos 3. Primeiramente, a ira de Deus. Deus é um Deus que se ira com o pecado, mas a ira de Deus não é uma ira como a ira humana, uma ira pecaminosa. Pelo contrário, é uma ira judicial, onde Deus pega aquele que é culpado e pune em seu tribunal. Esse texto aponta para a ira de Deus. Nenhum ser humano poderia fugir da ira de Deus. Nenhum ser humano poderia ser capaz de fugir da ira de Deus. A ira de Deus recai sobre Jesus Cristo. Isso também aponta para a propiciação. A propiciação nos remete à satisfação. Ou seja, era impossível que um ser humano pudesse satisfazer essa ira. Ora, se Deus simplesmente perdoasse as pessoas, como um juiz que está no tribunal e simplesmente perdoa todos os assassinatos, Deus seria injusto. Porque um juiz que faz isso é um juiz injusto. A questão aqui é que Deus não poderia simplesmente perdoar as pessoas. Alguém deveria pagar pelo pecado das pessoas. E ninguém poderia pagar. Um ser humano normal não conseguiria pagar. Por isso, o nosso Redentor, Deus homem, pôde receber a ira de Deus. Ele foi o único a suportar isso, pagar pelos nossos pecados. E este texto também aponta, esse último ponto aponta para a necessidade. Deus não poderia escolher outro método para salvar pessoas. Talvez você já tenha feito essa pergunta: poxa, Deus não poderia escolher outro método? Salvar, no piscar de olhos todas as pessoas, perdoar assim, do nada? Não. Essa verdade, esse texto aponta para o fato de que
o sacrifício de Jesus não só foi uma opção de Deus, ele foi necessário. Dentro do plano de Deus e do modo como Deus enxerga as coisas, o perdão, o derramamento de sangue, era extremamente necessário que alguém, Deus homem, derramasse o seu sangue, sendo perfeito, para aplacar a ira de Deus e para oferecer então salvação para as pessoas. Mas isso também aponta para o fato de que Deus compreende as nossas angústias. Veja, se Jesus não tivesse passado por esse momento de angústia, nós não teríamos um grande argumento para entender que Deus entende os nossos momentos de angústia. E você poderia perguntar, poxa, mas a gente pode se sentir assim? Muitas vezes angustiado? Sim, a gente pode se sentir dessa maneira, isso acontece conosco. Você pode argumentar, mas isso aconteceu com Jesus. E eu argumento com você. Salmo 22, é Davi quem estava falando, Deus meu, por que me desamparaste? Um ser humano, sim, inspirado pelo Espírito Santo, e mais tarde essa palavra se cumpriria plenamente em Jesus Cristo. Só que veja, um pecador comum, que não era Deus, um pecador comum pôde apresentar o seu desamparo, a sua sensação de desamparo a Deus. Por isso, Jesus Cristo pode entender o seu desgaste, a sua angústia, a sua sensação de desamparo. Ao ponto da Bíblia dizer o seguinte, que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas. Pelo contrário, nós temos um sumo sacerdote que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Estamos, amados irmãos, portanto, diante desse texto, e diante de alguém que sofreu grande angústia sem merecer, e sentiu na pele e na alma o abandono de Deus. Esse abandono momentâneo foi necessário para que você não fosse abandonado eternamente pelos seus pecados. Se Deus esteve com você neste momento de angústia que você se lembrou quando eu comecei essa mensagem, Ele só esteve por conta de que Ele abandonou o seu Filho por alguns instantes na cruz. O desamparo de Cristo trouxe o nosso amparo. A angústia de Cristo e o perdão, e o fato dele levar os nossos pecados, trouxe para nós o perdão do pecado. O castigo que era para nós caiu sobre ele. E a justificação que nós não merecíamos recaiu sobre nós. No sentido de que nós somos agora aceitos por Deus como justos. Por isso, eu convido você que ainda não se entregou a Jesus Cristo. Se você vive um momento de angústia e se sente desamparado, saiba que alguém passou por isso, mas de uma forma muito mais intensa, e ele não mereceu coisa alguma. Nenhum desse tipo de sofrimento. Se entregue a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de sua vida. Que seja feliz com o nosso Senhor. Deus abençoe a sua vida.